Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de Cybersecurity. Eduardo Lopes, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje nós vamos conversar sobre como a cibersegurança fortalece a conformidade regulatória das empresas. Olha que nome complexo, que bonito, né? Título grande assim. E para falar desse tema comigo, eu recebo aqui hoje no estúdio Karine Madeira, superintendente da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, e Leonel Conte, CISO da Sompo Seguros. E também Clóvis Reigota, meu grande amigo aqui da Red Belt, responsável pela nossa área de GRC. Karine, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por você ter aceito o convite, pelo seu tempo. É um prazer estar aqui. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com vocês. Com certeza. Gente, a Karine é uma figura super conhecida no mercado e, de fato, uma honra tê-la aqui, viu? Obrigada. Léo, meu amigo, obrigado novamente. Cara, sem palavras, eu sempre agradeço. E hoje, principalmente com a Karine, que é fantástica. Conheço ela já, a gente vem participando de N fóruns. Só obrigado pelo convite. Maravilha. Clóvis. Edu, uma honra estar aqui compartilhando a mesa com pessoas sensacionais, estrelas nos mercados de atuação. Espero poder agregar um pouco aqui junto de vocês. Vai, com certeza vai. Bom, cibersegurança, conformidade regulatória, o que isso significa, gente? Vamos pensar no seguinte, hoje, basicamente, os ataques estão cada vez mais impactando não só as organizações, né? Não é só B2B ou foco nas empresas. A partir do momento que a gente ataca, dependendo que certas empresas são atacadas, isso passa para os usuários, isso passa para a população como um todo, e como fazer para essas empresas seguirem, talvez, algumas normas. Então, esse é o objetivo, né, desse papo. Então, nós temos desde o setor financeiro, com regulamentações, nós temos o setor de seguros e LGPD. Aí nós temos normativos, frameworks, a própria família do 27000, né, da ISO. Então, de fato, né, o que nós temos que seguir, qual que é a norma que nós temos que seguir. Trazendo um dado aqui interessante, para quem não sabe, né, o mercado de seguros é um grande alvo aqui no Brasil, né? Um relatório aqui da Checkpoint mostrou que no ano passado nós tivemos um aumento de 53% desses ataques, e isso também foi para todo o mundo, tá? E a hora que a gente compara isso com o ano anterior, ou seja, comparando 22 com 21. Ao mesmo tempo, onde nós temos aí um ranking dos 16 setores mais atacados, o de seguros aparece entre os 10 primeiros. E é engraçado, porque a hora que a gente fala de seguros, vocês estão olhando para risco o tempo todo. Certo, Léo? Você está ali olhando para risco. Nós estamos olhando para risco, vocês estão olhando para risco. E por que mesmo assim a gente acaba sendo atacado ou nós somos alvos? Por que esses órgãos reguladores começaram agora a olhar para esse tema de cibersegurança? E é engraçado que você pode me corrigir e falar, Edu, não é de agora, isso daqui já é de trás, né? Então, assim, jogando para você. Por que, né, que a gente começou agora a ter tanta ênfase em parte de regulações na parte de cibersegurança? Vamos lá, eu acho que você trouxe um ponto importante, né? O risco sempre existiu. Perfeito. Né? Então, o risco ele não vem com a norma, né? O risco ele já existe, e é por isso que a norma vem, ele é o contrário, né? Ele é justamente a condição posta ao contrário. Mas eu acho que tem uma cadeia de eventos, né, que estão acontecendo, se colocando um protagonismo nessa agenda de segurança cibernética, e aí você traz uma exposição maior a riscos e você vem a reboque aí com legislações e regulamentações, né? Então você tem globalização, você tem a digitalização, a própria pandemia trouxe pra gente uma urgência muito grande em você fazer essa comunicação acontecer de ponta a ponta. Então tem muito tráfego de dados rolando aí, né? A gente foi colocado numa situação que a gente precisou acelerar essa condição, e a tecnologia vem suportar tudo isso. Né? E o mercado, ele, não só o mercado de seguros, né, mas a própria regulamentação, ela também vem acompanhando essa evolução. E ela vem com a LGPD, né, ela vem com outras leis aí que vem trazendo um arcabouço de segurança. Boas práticas não são só em norma, né? Boas práticas elas vêm desde sempre, porque o risco está aí, mas o contexto da segurança cibernética ele vem associado a todas essas condições e essa aceleração. E o mercado de seguros não é diferente. O regulador está bastante preocupado, né, em trazer essas boas práticas, em fazer um alinhamento, em fazer uma costura e inclusive orientar o próprio regulador como olhar esse mercado. E aí você vem com a própria SUSEP 638, trazendo esses requisitos mínimos, essas condições mínimas para serem observados por todo o mercado. Você viu que aula? Você viu? Eu falo que é outra coisa, é né? outra coisa.
Não, é importante que a gente considera, né, que a 638 considera no mercado securitário não só a abrangência das seguradoras propriamente ditas, mas também ela visa garantir, né, que toda a cadeia de fornecimento das seguradoras também mantenha um nível de eficácia dos seus controles de segurança minimamente iguais aos das próprias seguradoras. Então, Né? a gente olha para uma Esse é um outro desafio. A 638 é um conjunto de regras, normas, criada pela SUSEP, né, a Superintendência de Seguros. Léo, o que é isso na prática? O que é isso na prática? Se a gente pegar a 638 e você for olhar ela artigo por artigo, e aí obviamente você vai descendo os incisos, as alíneas e tudo mais, você vê muito puxando para coisas que já existem de boas práticas de mercado. Trago aqui para você um exemplo clássico do artigo 4º, posso estar enganado e depois a galera que me ouvir, mas o 4º vai falar de política de segurança da informação. Então ela vai trazer, falando sobre política de segurança da informação, que no começo a gente falou assim, mas qual que é a régua que a SUSEP quer dar para a gente dentro de um normativo? E aí a gente discutindo, a ideia cada empresa, cada seguradora, ela tem o seu nível o seu reporte, eu principalmente reporto para o Japão, cada um tem a sua visão, né? Então eu preciso seguir algumas boas práticas de mercado. Então quando você começa a olhar o normativo e traz para o mundo técnico nosso, ele não se distancia daquilo que a gente já precisa seguir diariamente, né? Exemplo, se a gente pegar ali normas de uma ISO 27000, você vai ter. Se pegar NIST, você vai ter. Vai estar integrando ali. Você vai ter. Você vai ter resposta a incidente, você vai ter... Aí tem coisas particulares ali dentro da 638, que fala de BDPO, que aí é muito mais para a área de seguros, mas mesmo assim é o vincular os seus ativos, os seus incidentes, para que você possa reportar aquilo como uma perda financeira dentro da companhia. Então você começa a linkar um incidente de cyber, ou então um incidente de infraestrutura, sem ser de cibersegurança, ou então um incidente de privacidade, whatever, qualquer incidente, você vincular algo financeiro, uma perda financeira dentro da companhia. Então você começa a interligar segurança e incidente como um todo dentro da companhia. E Karine, SUSEP então, 638. A hora que a gente fala de outras normas na política de segurança como um todo de algumas empresas, você não tem um órgão regulador ali que vai passar, vai verificar. A SUSEP faz isso? A SUSEP faz. Eu sou uma seguradora, eu tenho que aplicar essas normas e comprovar a eles que eu estou... Ela faz. Então ela lança a 638 com esses requisitos mínimos. Eu acho que a maravilha dessa norma, ainda que ela tenha uma série de desafios aí, né, que ele está trazendo, mas ela é uma norma de princípios. Ela é uma norma que vai te oferecer ali os requisitos mínimos sem te dizer como fazer. Então é o que exatamente o Leonel falou, né? Você vai olhar para o seu porte, para a sua complexidade, para a sua natureza, para o seu grau de exposição a risco, para você saber exatamente como é que você vai entregar o como. O que se adapta melhor à sua condição ou não. E aí você mostra isso para o regulador. Você traz essa condição, você oferece isso e ele avalia, né? E aí vai ser você dizendo o que é melhor para você e ele analisando se você está dentro desses princípios ou não. Então a SUSEP olha, avalia e ela traz inclusive essa mão mais longa, como o Clóvis comentou, dos terceiros, porque não adianta você parar dentro de casa se você coloca processos relevantes, né, que passa dados ali pessoais na mão de terceiros. Então você precisa garantir esse mínimo. Se eu, seguradora, atingir um mínimo específico de requisitos, né, que eu entendo como seguros para mim dentro dessa avaliação, o meu terceiro precisa acompanhar a cadeia, senão eu tenho um elo frágil. E aí eu desmonto toda essa cadeia. Então a SUSEP olha e é bastante atenta a tudo isso. É uma norma nova, tá? Ela é recente, a SUSEP sempre avaliou a condição, a pandemia trouxe uns pedidos, uns relatórios, umas condições de teste ali, vamos dizer assim, antes da norma vir a ferro e fogo, antes da 638 nascer, então ela experimentou um pouco dessa experiência de segurança, pôs a 638 e ela já fez um relatório que a gente está tentando tirar dela ali quais foram os resultados, como é que ela está enxergando e qual é esse diagnóstico do mercado. Mas ela ainda não deu essa notícia a todos nós, ainda não é um dado público, mas ela já conhece como é que está o mercado a partir desses requisitos mínimos. E tanto que para esse ano de 23, para todas as pessoas que estão escutando que são das seguradoras, assim como eu, esse ano a gente tem que entregar o report que ela pede anual, né? Então é o primeiro report que
A gente não precisa fazer uma entrega, né? Mas a gente tem que ter um reporte anual com alguns requisitos, apresentar para a board, apresentar para um comitê de risco, um comitê de auditoria. Tem algumas especificidades lá dentro que você precisa seguir e que é a primeira vez que a gente vai fazer agora em 23. Tem um template básico ou nem isso tem? Não, a gente está criando cada um, a gente criou o nosso, então vai chegar um momento em que talvez a SUSEP vai chegar para a gente e falar assim, deixa eu ver como é que ficou o ano de 23 de vocês, né? Então esse é o desafio, por isso que ela falou, é muito novo, tá acontecendo aí, e aí a pergunta que talvez eu até devolvo para você é, o que você acha que é mais crítico na 638? Será que é a gestão de terceiro que dói mais? Para mim é. Olha, o que dá ruído ali nas nossas comissões temáticas eu gosto dessa confusão, assim. Não, mas tem. Essa questão do terceiro é bastante sensível. Você tem o desafio de você ser capaz de fazer a gestão desse terceiro com esse olhar de será que ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer no contrato, nas condições que eu mínimo estabeleci, porque eu acabei de estabelecer as minhas condições a partir de um mínimo regulatório. Será que ele tem? Porque eu já contratei ele antes. Né? Esse terceiro tem que abrir esse contrato para mim em condições ali que a SUSEP colocou depois do contrato estar assinado. E você tem uma negociação ali com esse fornecedor, né? Porque ele tem que trazer condições para você e às vezes o contrato é de adesão. E como é que você faz? Né? A gente tem o SRO, né? A gente tem o BDPO. O próprio SRO hoje coloca toda a operação de uma companhia, que é o sistema de registro de operações, na mão de registradoras. São grandes empresas, ok, não estou questionando o posto dessas empresas, nem a condição dela, mas é toda a minha operação que está rodando na mão de um terceiro para chegar no órgão regulador. Essas registradoras deveriam minimamente atender a condição de 638 ou condições mínimas que eu estabeleci. Será que atende? Será que não atende? Então você parte de uma série de desafios. Terceiro é grande. E ali você tem outro ponto também que, para os terceiros que precisarão atender, né, eles vão precisar investir. Consequentemente, essas contratações elas vão encarecer. E isso vai encarecer os custos das seguradoras também. Esse custo certamente será repassado para o consumidor final. E tem dois pontos que são criticaços, né? Dentro do terceiro, que é assim, você chegar e falar assim, bom, primeiro, Microsoft, ou então um contrato de gigantescos que a gente tem que são globais. SAP. Você vai colocar uma cláusula da 638 dentro... Essa é uma das discussões que acontece. Ou você tem no seu dia a dia um terceiro que você acompanha ele é pequeno e que ele não vai atender todos aqueles pontos que estão ali. Você vai deixar de ter esse cara como terceiro? Óbvio que você não vai, para contratos menores, para coisas administrativas, não seja o caso, mas tem contratos que você fala assim, poxa, é uma empresa específica, é um Leonel que abriu uma empresa e começou a desenvolver agora e eu estou pedindo política, eu estou pedindo muita coisa. Será que é nessa linha? Qual que é a minha régua de aceite de risco? Então aí começa a gerar aquelas discussões de terceiro. Aí a 638 ela especifica os terceiros, né, que são aqueles terceiros, os fornecedores relevantes, né, dos serviços relevantes das seguradoras. Né? E aqui cabe, né, como que a seguradora define quais são os fornecedores relevantes. Como que a SUSEP vai avaliar isso? Será que são os fornecedores críticos identificados no plano de continuidade de negócios? Sim ou não? Se não, quais serão os critérios que serão considerados pela SUSEP? Perfeito. Né? E normalmente essas empresas de pequeno porte, que não terão a capacidade de implementar todos os requisitos requeridos pela circular, normalmente esses fornecedores não são os relevantes. Agora, a briga realmente eu entendo que vai ser com as empresas de grande porte, as multinacionais. Que quando você fala, poxa, eu tenho uma cláusula regulatória para implementar aqui, o fornecedor vai olhar para você e vai rir. É um pouco do que talvez o mercado financeiro passou lá atrás. Exatamente. Certo? Exatamente. Não é novidade. Não é novidade. A SUSEP não tirou isso do nada. Isso vem de outros mercados. Exatamente. Porque assim, quando nós fomos atender, sei lá, qualquer tipo de bancão, ou banco normal, pequeno, médio, ou reguladora de crédito, o que for, desculpa, a gente passa por uma auditoria. E nós temos que colocar no nosso contrato que nós estamos de acordo ou não, e assim, se não colocar, não fecha e ponto final. E a multa é grande, meu amigo. Agora você pega uma empresa que desenvolve software, tem lá 5 pessoas lá dentro, foi o que você falou. É um baita de um sistema legal para uma seguradora, barato, válido. Pô, e como que você faz para essa galera entrar nessas normas? Pensando por outro lado, não vamos
A gente fala, não, porque às vezes daí pode impedir algumas coisas, tá? Mas vamos pensar pro lado positivo. Você passou por química, você passou por aeroportos, você passou por consultoria, serviço e daí em diante. A hora que a gente olha para clientes, e aí, Clóvis, eu quero ouvir de você também que você faz bastante GRC em clientes nossos, né? Não é muito mais fácil você trabalhar talvez numa empresa que já é regulada por algum órgão que impõe que você tome algumas medidas de segurança do que para outras empresas que não tem nenhuma regulamentação e aí fala assim, não, cara, eu tô aqui seguindo as normas de um ISO, mas não tá e não tá. Será que eles não dão mais valor para a segurança a hora que a gente olha para quem está cobrando de fato? Eu, como cliente, sem dúvida alguma. É por isso que vou falar como um profissional de segurança, tá? Como o Leonel, que passou por algumas empresas. Caindo num ramo onde é regulado, é muito melhor. É muito melhor. O nível de maturidade é maior. Isso. Por quê? Porque eu preciso evoluir os níveis de segurança. Não tenho o que fazer, né? Não é como se eu estivesse em algum lugar onde não existe uma regulamentação. É uma empresa grande e você precisa, de alguma forma, controlar a segurança. Então, você chama um terceiro, chama uma auditoria, vê boas práticas de mercado e aí você vai criando a segurança da informação, o SGSI daquele setor. Agora, quando você vai para um banco, para uma seguradora, você já sabe o que você vai ter que seguir. Você vai ter, até mesmo com a parte de saúde, quando você vai para a ANS, cara, você vai precisar seguir. Então, para mim, assim como profissional, é excelente. Eu corroboro. Você vê muita diferença também? Bastante. Né? Basicamente, nesse cenário que o Léo colocou. É bem isso mesmo, Edu. Porque para nós também é ótimo, como consultoria. Pô, Edu, mas a hora que vocês vão para um cliente que não tem nada, não é melhor? Não é melhor. Sem brincadeira. Por causa do risco que você está também. Você fala assim, não, vamos aplicar isso. E aí você começa a trombar com muita cultura dentro da empresa, que é cultural. Eu não vou ativar isso, porque não? Porque meu board não quer e ponto final. Mas, cara, precisa. Eu estou tentando. Vai lá e investe, né, centenas de milhares de reais no serviço MSS gerenciado num SOC e você não consegue avançar o básico. E aí, a partir disso daí, o risco também é nosso, né? A gente abre isso daí como risco nosso. Então, a gente compartilha o risco com o cliente. Uma vez que a gente é o tomador de serviço dessa frente, como você colocou, Edu, a gente traz o risco para a gente. Mas aí eu vou trazer, já que a gente está numa sequência de normativo, né? A gente falou bastante de 638 e tal, e aí que logo no começo eu até falei assim, poxa, guarda de documento, né? Vocês estavam falando de códigos aqui guarda no começo. De documento, Eu falei assim, não, Karine, me ajuda a lembrar, porque, poxa, tem um normativo de guarda de documentos também, que é um tema que no passado ele foi um pouco mais quente. Hoje a gente tem que tomar cuidado ainda, a gente tem que olhar para nossa salvaguarda de documentos, classificar eles e tudo mais, que eu acho que até é válido. Se você puder só trazer um pouquinho dessa guarda de documentos, acho que é bom. Trago, assim. Mas só para pegar um gancho que vocês disseram, isso vale para qualquer norma, né? Estavam falando aqui, eu estava lembrando de outras agendas. A regulação torna o importante urgente. Aí o processo de convencimento é outro. Perfeito. Excelente ponto. Entendeu? Porque não é só para segurança, vale para tudo. Não é que aquilo não é importante, mas se você não tem alta administração comprando a agenda, você não tem nada. A gestão de risco precisa nascer de cima, é cultural, né? É um processo que você tem ali um engajamento de todo mundo, né? Mas essa coisa da guarda de documentos, ela tem uma história antiga, né? Ela era uma norma que exigia do setor a guarda em papel ou microfilme. Mas eu sou muito jovem, sabe? Então eu não sei o que é microfilme, não. Mentira, eu sei sim. Quando eu trabalhava na Sul América, tinha uma máquina gigante, que tinha uns negocinhos miudinhos, desse tamanho assim, que a gente botava numa máquina enorme, você olhava no buraquinho, aquilo era um microfilme. Mas a gente vai para as reuniões e era um absurdo a gente nos dias de hoje imaginar que você tem que guardar microfilme, né? Ou no limite você tem que guardar papel. Às vezes até o fiscal chegava lá e falava, não, olha só, amiguinho, você vai ter que ir naquela máquina enorme ali para você olhar a pólice que você me pediu de muito tempo atrás. Não, mas assim não dá, me dá um documento digital. Então, os próprios fiscais da SUSEP tinham uma condição complicada para você fazer a análise ali e o trabalho deles em relação a essa documentação. E aí, tinha uma discussão gigante, um custo absurdo, né, de observância em cima dessa norma, só que a gente precisava de um amparo legal, a gente precisava de uma lei, de um decreto que desse, de fato, valor a esse documento digitalizado. E ele veio, essa lei veio, isso veio há pouco tempo, e aí a gente conseguiu de fato avançar com a regulamentação da SUSEP. Isso existia para as instituições financeiras, não existia para o nosso mercado, corrigimos essa questão legal e aí permitiu que a gente tivesse uma guarda de documentos
num ambiente digitalizado. A gente mudou o problema, vamos dizer assim, né? Não é mais microfilme, mas você ainda tem uma gestão complicada e, de novo, você põe a tecnologia num cenário de destaque para resolver a situação, porque digitaliza tudo que está lá atrás, coloca tudo, você tem um rol de documentos muito maior do que era antes e você tem agora a LGPD. Que você tem que fazer uma gestão, que você tem que guardar esse documento, se o cara mandar você jogar fora, você tem que jogar fora, e você tem que ter um atendimento, e você vem numa situação em que sim, é digital, beleza, ok, avançamos um ponto, mas você tem um ambiente completamente diferente, completamente novo, com um monte de coisa aí pra te fazer, vamos chamar assim, ter um cuidado bastante grande com um simples apólice que você guardou. Né? Perfeito. Aí tá vendo? Puxou o assunto de LGPD. Já ia me dar uma pergunta aqui. Fala. Primeiro, essas normas, elas se conversam? Sim, não. Adorei. Às vezes. Uma pede que eu tenha as coisas digitais, a outra pede que eu tenha as coisas físicas, eu sei que isso já mudou. Mas assim, em algum momento, a hora que for desenvolver algo novo, será que eles se juntam? Você pode falar isso pra gente, né? Conversam e falam, não, vamos, vem cá, a minha vai até aqui, a sua, não, a minha Essa precisa pergunta é daqui. difícil pra você, Karine. Eu posso E agora? dar um spoiler aqui, Gabriel? Pode? Será que a 521 não seria uma que serviria de link entre elas? A estrutura de gestão de riscos é a norma que regeu a implementação da estrutura de gestão de riscos corporativos nas empresas. Ela faz. Ela é o elo de tudo isso, né? E a 638, ela nasceu pra girar em torno desse grande marco que você trouxe. O gatilho perfeito. foi ela e a 638 focou no cenário cibernético, né? Exatamente. Você tem uma norma que é a mãe, vamos dizer assim, que é a grande orientação do mercado para gestão de risco, sistema de controles internos e auditoria, né? Você põe ali as linhas de defesa em destaque. Ela teve uma evolução importante agora recentemente, que ela saiu de um status de circular e alçou a um ambiente de resolução, que você trouxe ali a gestão de risco, vamos chamar assim, que estava numa função, sem um cargo específico, você entregou isso para um diretor estatutário, então você trouxe uma exposição, uma condição de como é que eu vou dizer, importância. Também, né? Você traz uma importância ali, né? Foi um movimento interessante que a SUSEP fez, acompanhando a regulamentação internacional, e você tem todas essas outras normas específicas orbitando essa condição, e a 638 é uma delas. Né? Elas se conversam nesse ambiente de gestão de risco, sim, mas quando a gente sai, que é a provocação que ele trouxe da LGPD, eu digo não. Porque você tem algumas exigências, às vezes, de órgãos reguladores diferentes que elas não se complementam. Então, elas se misturam, ou às vezes elas pedem de um jeito diferente. E aí você fica, tá bom, mas... Qual que eu vou, né? Minha dúvida era se a avó, se a LGPD era avó ou se era amante, sabe? Que tá atrapalhando tudo. Né? Ela não tá atrapalhando não, mas ela é nova. E ela não tem toda a regulamentação posta. Então, você... avança, a orientação tem que vir da autoridade, né? Não da SUSEP, então a única pessoa que pode regulamentar é a própria autoridade, mas a SUSEP tem condições que esbarram ali, então você tem um limite que às vezes é invadido no operacional. Claro que não é ali no real da coisa, porque cada órgão tem o seu poder ali, mas a prática, ela se mistura. E aí, às vezes, você tem condições complicadas. E aí eu vou trazer o assunto quente, porque aí eu puxei o documento que a gente chegou na LGPD, que aí agora que a gente tá falando que o negócio, poxa, mas tem coisas ali que tá por baixo, que são mais técnicas, aí a gente fala assim, e esse tal do Open Insurance? Nossa, eu ia perguntar isso. Uau! Não, aí você fechou, porque aí o Open Insurance, a gente tá falando de uma grande troca de dados, a troca de informação entre as seguradoras e o consentimento, que ali é uma palavra até bonita de se usar, mas é muito difícil de se colocar em prática, é um negócio que vai e vem, é pesado. E aí eu até deixo a Karine fazer uma introdução. Karine, Open Insurance, o que é isso? Vamos lá, é um bicho estranho que nasceu aí. Ele nasceu primeiro no Brasil, então a gente não tem lugar no mundo que tá fazendo. Aqui nós somos bons nisso. A gente pode. Mas vou dizer, eu acho que a gente tem que bater no peito mesmo, porque o negócio pega tá o Pix, saindo. 2020, coisa linda, Open Bank. Não é? Agora Open Insurance. Mas assim, vamos lá, né? Então, é uma iniciativa regulatória, né? Acho que é importante a gente destacar isso. Ela nasceu a reboque de Open Finance, né? Que era Open Banking, virou Open Finance aí. Porque apareceu lá nessa regulamentação a agenda de seguros, previdência, e aí tinha uma condição ali de investimentos que acabou virando
uma capitalização aqui tropicalizando a nossa agenda. Então isso nasceu lá e aí o Banco Central começou a discutir essa matéria, a SUSEP veio no rebote, então vamos discutir também o Open Insurance para a gente poder não ter uma assimetria e tudo mais, e aí vieram as normas praticamente parecidas ali, ou no limite eu vou dizer iguais nas condições, né, que foram postas. A gente não teve muito tempo para digerir, vamos dizer assim, o Open Insurance e a forma como ele veio, porque ele veio em uma velocidade muito grande. Eu acho que as empresas estão passando por um desafio enorme, né? Você está vivendo esse dia a dia. Mas o Open Insurance é um pouco disso que ele trouxe, né? É o compartilhamento, é a possibilidade, é o grande padrão que está se trazendo para você poder fazer a troca de dados e o compartilhamento entre as empresas participantes desse ecossistema. E aí acho que tem um gancho com o que a gente está falando aqui de segurança, porque não é para qualquer lugar, você está fazendo isso dentro de um ecossistema com uma segurança extremamente rígida, e empoderada ali, você tem um mínimo muito maior do que efetivamente esse mínimo regulatório que a gente está vivendo. Então, para você entrar, você tem que ter uma robustez dentro desse ambiente, porque senão você é o elo fraco. Então, esse compartilhamento acontece a partir de um consentimento do cliente, que tem uma tecnologia incrível, né? Eu sou atuária, gente, eu não sou de TI, então eu vou para essas reuniões, é incrível o que vocês, cara de TI, conseguem fazer, entendeu? Mas o cara consegue dar um consentimento, garantir que você vai bater na porta de uma empresa que efetivamente participa desse ecossistema, essa empresa autentica, né, quem está batendo na porta dela, o cliente é transbordado ali para esse novo ambiente, você tem uma aprovação desse cliente daquilo que efetivamente vai ser enviado, que ele autorizou, então ele confirma isso e o dado vai. E assim, é a maravilha do ambiente tecnológico. De novo, a gente tem a TI deixando de ser meio, né, e passando a ser ali a atividade finalística que vai dar contorno a tudo isso. É uma nova experiência digital. Então, a primeira fase foi, a segunda fase está nascendo, a primeira fase trouxe só dados públicos, né, dos produtos e dos canais de atendimento. A fase 2 é o início desse compartilhamento, a gente vai trabalhar isso até o meio do ano, aí até 15 de junho. Está começando a nascer a fase 3, que é a ponta final de serviço, mas essa está bem embrionária ainda, porque a gente não tem todos os atores ainda credenciados pela SUSEP. E aí digo credenciados porque não são supervisionados, é um novo ambiente que está nascendo, um novo ator, para fechar o elo. Mas eu acho que o Open Insurance é o grande exemplo que a gente tem de tudo isso que a gente está conversando e da importância da gente ter esse ambiente organizado. E digo mais, essa norma 638, ela saiu tão rápida, né? Além de tudo isso que eu falei, porque ela precisava estar pronta antes do Open Insurance entrar. Ela foi um grande mínimo também, para quando essas empresas entrassem, elas também tivessem essa condição. A Sandbox, né, que é um outro ambiente interessante ali de teste da SUSEP, que são empresas que têm uma autorização temporária para participar, para você ter uma ideia, ela não tem que cumprir a 638, mas se ela entrar no Open Insurance, ela tem que cumprir a 638. Entendi. Então, ela põe um mínimo, ela estuda a condição de risco, a condição de segurança cibernética, mas é a 638 que dá a ela o gatilho para ela entrar no Open Insurance, e aí, claro, ela tem que cumprir tudo aquilo que as outras cumprem. Mas, assim, acho que isso é um podcast exclusivo, porque o Open Insurance tem anos aí. Quais são os desafios que você, enquanto segurador, encontra no Open Insurance, na prática ali? Na prática, eu vou puxar o que ela falou, porque o Open Insurance, ele se a gente for olhar, ele é um conceito, né? Ele é um conceito que ele está sendo empregado no Brasil. E ele puxa algumas coisas, necessidades técnicas lá dentro que você tem que cumprir para que você tenha e siga as fases dentro do Open Insurance. Certificados, certificações que a gente tem que fazer, o ambiente tem que ser segregado, tem que ter monitoramento, N temas ali dentro. Só que eu vou puxar a 638 de novo, que foi o que ela falou, por quê? Quando a gente está fazendo essa comunicação paralela entre as seguradoras e criando esse algo novo para entregar na mão do cliente final, que o Open Insurance, a gente está buscando a mão do cliente, a gente está dando poder para o cliente. Sim. E então isso faz com que a gente tenha uma comunicação direta. Antes a gente era seguradora, corretor, cliente, né? Então agora eu estou falando assim, cliente, você tem um poder na sua mão agora para poder compartilhar o seu dado, tá? A gente vai pedir o seu consentimento e tudo mais. Então, se você não for buscar isso com a 638 para se blindar, você não consegue. Então, o meu maior desafio hoje, como seguradora, é fazer com que
esse conceito aconteça e que eu mantenha a minha estrutura segura e que eu consiga responder o mais rápido possível a um ataque se ele acontecer. Porque ataque a gente está aí previsto para acontecer a qualquer momento. Eu posso ter 1000 ferramentas, né? Se a ponta final aí dentro da empresa não tiver uma conscientização de segurança, eu vou ser atacado. E aí a gente sabe que ser atacado, ok, a gente como profissional hoje a gente tem que aceitar e falar, ok, isso vai acontecer, mas eu preciso responder muito rápido para evitar parada nesse ramo, principalmente nesse ramo de seguradora que a gente está. Risco de imagem, né? Risco de imagem. Mas assim, Léo, né, e estou ok, estou super compliance com a 638, estou seguindo tudo. Sofri um ataque, é um incidente. Qual que é o papel dela nisso? Ou ela vai vir falar comigo? Quem? A SUSEP? A SUSEP, quando a gente sofre um ataque dentro da regulamentação da 638, ela diz duas coisinhas, né? A primeira, eu tenho que falar com todas as seguradoras e fazer uma comunicação com todas e falar assim, olha, fui atacado, óbvio, eu tenho um tempo para fazer isso, fui atacado, são essas informações, tanto que a gente tem, a CNSEG, ela fez um projeto que chama SIC, onde a gente utiliza a MISP como base e a gente compartilha essas informações. Então a CNSEG faz uma curadoria daquelas informações e dispara para todos. Então a gente acaba ficando compliance ali no artigo 9º, se eu não me engano, posso estar enganado ali no artigo, e a gente consegue fazer isso. Então, primeira coisa, sofremos um ataque, eu tenho que reportar isso. Eu vou ter que fazer um reporte, porque vai ser um ataque significante e atacou os meus ativos, que você até mencionou. Críticos. Ativos críticos. E nesse momento eu posso tomar alguma multa, algo do tipo? Você tem que cumprir ali os outros itenzinhos que ele falou, né? Você reporta a SUSEP, você reporta a esse ambiente, né? Esse compartilhamento coletivo para que todas possam fazer a gestão e reduzir suas vulnerabilidades, né? E assim, é um ganho de eficiência coletivo ali, né, nesse momento, mas você também tem que ter resposta para os incidentes. O problema da norma não é você ser atacado, é você não responder ao incidente, né? Então você deixar ali de atender os seus segurados, é você parar de operar porque você não reconhece as suas vulnerabilidades, você não tratou as suas deficiências, você não tem um plano de resposta. Então você pode ser chamado se você não atender a toda essa condição, mas não necessariamente porque você foi porque você sofreu uma ameaça e você de fato deixou acontecer um incidente. Incidente vai acontecer, né? Que eu acho que você trouxe. Agora, não ter uma resposta, um plano de ação, cuidar dos seus clientes, né? E fazer todo esse procedimento que a norma te orienta, aí é o momento em que a SUSEP vai chegar e falar, olha, você não tratou, você sabia de uma vulnerabilidade, de uma deficiência, você ignorou, aconteceu, e agora eu tô te chamando para você restabelecer as condições mínimas de segurança que você não tinha. Houve uma negligência, né? Não pode existir uma negligência, porque ela vai olhar baseado na norma dela, na 638, e falar assim, poxa, você sofreu ataque, você comunicou, você respondeu o incidente, aí ela vai olhar e falar assim, no mínimo você tem uma política, uma norma de resposta a incidente dentro da companhia? Não tenho. Poxa, não está escrito na 638 que você precisa ter? Então ela vai bater, isso ela vai bater, mas aí vai vir SUSEP, aí vai vir a NPD, vai vir N órgãos. Não é a SUSEP em si que vai dar a multa, mas pode ser a NPD. Pode. É porque cada um vai olhar para um pedacinho, né? Para essa condição de incidente, cada um vai olhar sobre uma ótica. E aí, dependendo do que vier. E quando vocês comentaram sobre o compartilhamento de informações relacionadas a incidentes cibernéticos entre as seguradoras, né? Que está, entre aspas, ali sobre uma gestão, sobre uma análise CNSEG. Que nível de informações sobre o incidente é compartilhado? Hoje, a gente utilizando o MISP, eu consigo mandar N informações, né? Mas o começo do projeto, quando a gente entrou para fazer a discussão, foi pedido malwares, né, que a gente possui na rede, então isso vai em encontro ali com... no do OpenSure, ele fala que eu preciso ter um monitoramento de malware num ambiente segregado. Obviamente eu já tenho dentro da minha área, então eu compartilho essas informações. Então tem uma série de requisitos que a gente vai evoluindo ao longo do tempo até ficar maduro, porque é algo novo
De novo, é algo que está começando e a gente está evoluindo. Então, as seguradoras se juntaram para que facilite aí a nossa comunicação entre todas elas, né? Perfeito. E nessa comunicação, nesse reporte, também são reportadas ações da resposta ao incidente propriamente dito ou só informações relacionadas ao incidente? Não, só informações relacionadas ao incidente. É pra você se preparar, né? Ali a ideia é você dizer, olha, aconteceu aqui, se prepara aí. Então a pessoa checa se ela tem ou aquele mesmo tipo de ameaça ou, né, vulnerabilidade que aquela ameaça vai... Né? É aprendizado coletivo, né? Isso Você é lindo, tem ali isso é lindo. Você tem ideia o que tem no mercado, em outros segmentos, o famoso não vou falar nada que está acontecendo, não vou abrir porque fui atacado. Mas não tem o dado da empresa, isso é interessante. Ali, Mas as pessoas, e as pessoas não gostam nem de falar. Mas é cultural, né? Eu fui gestora de risco, as pessoas meio que olhavam pra gente assim, lá vem a polícia. Não é isso. A gestão de risco, né, como sabe, ela tá ali pra te ajudar. Exato. Pra mostrar onde você precisa de investimento, onde você precisa de apoio, onde você tem um problema que você tem que resolver. Não é pra... tem um problema aqui, olha, você é culpado. Não é pra apontar o dedo, é pra solução. Entendeu? Isso é lindo. Se todos tivessem a mesma cabeça. Mas essa cultura tem que mudar. Mas a norma ajuda, né? A Ajuda. norma te dá uma motivação extra pra você compartilhar, porque agora virou um requisito mínimo. Então, se você não compartilha porque é importante, você vai compartilhar porque eu tô mandando, né? Tá ali escrito. Mas pega a galera do nosso mercado, quem que compartilha mais? É a galera de seguros, com todos os outros segmentos, entendeu? Mas quem toma a iniciativa, geralmente, é essa turma, que já é regulamentada de alguma forma. Aí se me corrige, mas banco eu acho que tem alguma, tem, né? Tem, igualzinho, banco tem, o requisito. Banco tem um... Laboratório Febraban. Isso. É incrível. É isso aí. Então eles também compartilham. Entre eles ali. Também compartilham. Então são os que eu conheço, é banco e seguro. Sim, o resto... Basicamente, os fatores motivadores são essas demandas regulatórias mesmo, né? E uma vez que esses setores, né, que são referência no mercado brasileiro interno e também externamente somos referência em nível mundial, esses setores financeiros securitários, uma vez que essas boas práticas acabam sendo adotadas de forma regular, os outros setores vêm a reboque também a praticar essas melhores práticas. A gente vira referência. Vira referência, exatamente. Agora levando para a prática, segmento que é regulamentado, de alguma forma, tá? No dia a dia, no board, isso muda? É pauta de discussão, né? A Karine puxa um tema do normativo, e aí foi esse ano que foi revista, né? A de risco. Foi esse ano, então. 23 virou, né? Ano passado. Isso. Foi revista esse ano, e foi interessante, porque ela deu mais força. Deu muito mais força, e os temas são trazidos à tona. Então, a 638, por exemplo, é discutida em board, quando a gente vai atender, porque tem prazo para atender, isso quando estava fazendo a implementação. Então, dá muita força, na minha visão, é sempre positivo. O board, ele tá envolvido, não tem como ele não estar envolvido agora. Isso começou também com a 521, 517, onde ali se previa que fossem criados alguns órgãos de governança, como um comitê de gestão de riscos para reportar a diretoria executiva e outro para reportar ao conselho de administração. Todos os assuntos relacionados à exposição de riscos das empresas. E isso você acaba engajando essa alta direção e os membros de conselho de administração com o tema e, consequentemente, você tem um caminho mais azeitado para aprovar seus projetos de um plano diretor de segurança da informação, enfim, ou convergir o seu PDSI e o próprio PDTI, plano diretor de tecnologia, com o plano estratégico corporativo. Aí é o melhor dos mundos para a empresa. Olha, gente, que papo, hein? Tá, começamos agora, né? Começamos agora. Foram 5 minutos, olha lá. Olha o Felipe lá com a plaquinha ali, ó. Já tá quase. Não, porque é muito legal, porque assim, a hora que a gente fala de riscos, realmente, versus indicadores, versus segurança cibernética, muitas pessoas acham que, claro, se conecta facilmente, claro, tem que se conectar, mas o dia a dia na prática é totalmente diferente, né? Totalmente. Você conseguir fazer essa conexão é difícil. Mas como que eu vou mapear risco? Vulnerabilidades? São alarmes? Não, são incidentes que eu estou recebendo? Não, incidente já foi, meu amigo. Você já está sofrendo o risco, né? Está exercendo o risco. Então, a hora que a gente olha para normas que você entende, um exemplo bem banal, que você tem que se aplicar a 20
né, normas, 20 políticas. Dessas 20, você só aplicou 8. Cada uma tem um peso. Você começa a entender o que é o risco. Certo? De uma forma mais fácil. Não, tá certíssimo. E aí, desses riscos, você começa a colocar um peso para entender aquilo que você está suscetível a ser atacado ou vazar algum documento ou algo do tipo. É isso? Perfeito, Edu. Você tem que saber o que você aceita. Qual é o seu apetite? Você vai tomar aquilo ali ou não? Se eu não vou tomar aquele risco, é ali que eu vou botar o controle. É ali que eu vou tratar, é ali que eu vou atacar primeiro. É ali a minha vulnerabilidade que eu não quero. Ou eu vou transferir, vou contratar um seguro de segurança cibernética, entendeu? O primeiro é o seu apetite, depois você entra na cadeia. E aí você faz isso girar e você vai retroalimentando o tempo todo, checando o que aconteceu pra ver se é aquilo ali mesmo ou se você mudou a sua condição. Você tá corretíssimo. E isso é mapeado constantemente, a cada 2 meses, 3 meses, 6 Essa é a meses. segunda linha de defesa pura. Segunda Linha de defesa pura. Não tem, tem que acompanhar os controles. E aí, acompanhar o controle, esse controle tem uma régua de risco. Essa régua de risco tem que ser revista constantemente. E aí você aceita ou não. Aceita, transfere, mitiga. Aí você aplica o conceito de risco na prática. Aquilo que não mede não pode ser gerenciado, né? É isso aí. É isso aí. E tudo isso deve ser reportado periodicamente para o board e para o conselho de administração. Gente, que aula! Sério. De verdade. Que bate-papo diferente. Sendo bem sério, eu tava até... Falei com vocês antes. Não, assim, abrindo o coração. Não é um tema que eu domino. Muito pelo contrário. É um tema que eu estudo, tento aprender, porque é algo totalmente diferente, né? Você está saindo ali da parte de cibersegurança real, né? De botar a mão em ferramentas daí em diante, e olhando para riscos, e olhando para normas, e olhando para aquilo que o board quer ver. E a gente falou de segurança aqui agora sem falar de muita coisa técnica. Exatamente. Você percebeu? A gente falou de norma, política, processo. Que é a linguagem do board. Muitas vezes as pessoas se perguntam, pô, mas como que eu vou levar essa conversa lá para o C-Level? Traduz, né? Traduzir. Traduz pra mim. É isso, né? É isso, porque risco, na verdade, está ligado às empresas há muitos e muitos anos. Olha, Karine, se você pudesse compartilhar, dar algumas dicas para o pessoal que está nos ouvindo, o que você gostaria de falar? De segurança? O que você quiser. Olha, as normas são importantes. Eu acho que ela traz um custo de observância pesado, né? A gente discute muito isso. Mas eu acho que a norma também faz você olhar de uma forma diferente para as agendas e você, de alguma forma, estudar um pouco melhor e fazer daquilo uma oportunidade e não só um custo, sabe? Então, é muito o que o Clóvis trouxe, né? Quando você pega a norma e você só cumpre porque eu tenho que cumprir, e você não faz daquilo uma oportunidade, você só tem custo, né? Quando você consegue pegar e explorar caminhos e formas de você trazer daquilo coisas melhores, né? Uma gestão melhor, um resultado melhor, você vai controlando esse custo de observância, você vai trazendo, né? Você vai monetizando aquela norma de alguma forma, né? Nem que seja numa discussão melhor dentro do board. E eu acho que gestão de risco é isso. No primeiro momento ela vira uma condição de custo, depois você vai trabalhando, você vê o próprio EDPO, né? Várias normas aí que a gente tem, você vai olhando para ela e você vai vendo que você pode fazer de fato uma gestão e trazer efeito direto no resultado. Caramba. Eu sou atuária nessa gestão de risco. Eu gosto muito. Eu acredito em gestão de risco. E funciona, né? Acredito, olha, Acredito e funciona. É difícil traduzir pro board, tá? Porque ninguém gosta de ver um monte de conta, né? Um monte de número, mas quando você fala pra ele que, olha, tá vendo aquela variação ali na ação da sua empresa? Então, isso vem de tudo isso aqui. O cara te entende na hora. Entendeu? Eu melhorei 2 pontos percentuais ali pra você. Entendi. Vamos fazer isso. Valeu a pena, exato. E principal, né? Esse tema que a gente está tratando aqui não é um tema que vai gerar, que vai aumentar o faturamento da empresa. Mas o resultado dele, o ROI, né, de uma gestão de riscos, tem que ser baseado no custo evitado. O bendito do que a gente escuta bastante é o risk avoidance, que a gente fica lá. Sim. Tem que evitar o risco. Tem que evitar o risco. É o que pode acabar a empresa, né? É isso, exatamente. É o que acaba a empresa. Acho que talvez uma que é a menos mensurável é a marca. A marca, Então, assim, sofreu um ataque, e agora? E a confiança na marca? E a confiança naquele aplicativo? Ou naquele serviço em específico? Acabou. Léo, e você? Depois dessa mensagem da Karine ficou difícil para mim aqui, mas a mensagem final que eu deixaria é:
Os normativos hoje, a minha experiência com normativos, porque, como você disse, eu vim de serviço, indústria, tinha alguns regulamentos? Tinha, mas você seguia boas práticas de mercado, NIST, frameworks conhecidos aí. Quando a gente entra para um ramo regulado, eu vou usar a palavra dela, usa isso como uma oportunidade. Se você usa isso como uma oportunidade, você consegue evoluir muito o tema de cyber dentro da companhia. Empresas que são reguladas, eu vou falar pela minha, o board é envolvido, o board é preocupado com isso, o board fala de risco. Então, são empresas que sim, ela está preocupada com a ponta final. E não é só esse normativo, não é só os normativos que a gente tem que seguir, a gente tem a NPD, tudo mais que a gente tem que fazer. Então, vamos utilizar isso para trazer força para dentro das companhias. Eu acho que esse é o ponto. Belo. Gente, temos que finalizar por aqui. Já ultrapassamos o tempo, realmente voou. De fato, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Karine, muito obrigado. Imagina, é um prazer. Foi um prazer tê-la aqui. Espero que outras vezes também. Precisa. Não, tem tema, que isso? Né? Tem tema para... É só mexer na caixinha ali que vai sair no tema. Tem um monte de caixinha. Tem várias caixinhas. Tem muitas caixinhas. Leozinho, muito obrigado. Eu que agradeço. De novo. Clóvis, tá vendo? Foi bem tranquilo. Sucesso, Edu. Fundamental. E uma última mensagem aqui. Por favor. O principal desafio dos executivos de riscos, trabalhando num mercado regulado, né, tendo os normativos regulatórios, as leis e demais documentos normativos, enfim, para seguir, realmente usar isso como oportunidade, né, como Karine e Leonel comentaram, e principalmente entender o seu negócio para criar uma sinergia operacional de todas essas demandas para otimizar a aplicação de todas elas. Consequentemente, isso internalizando os produtos, nos processos de negócio da companhia. Assim você consegue engajar tanto o board, a alta direção, quanto a média gestão, as áreas de negócio. Então, e aí segurança da informação, segurança cibernética, demandas regulatórias, enfim, vão trabalhar, você vai ter parceiros para trabalhar com você nesses temas. Muito bom, seu Clóvis. Gente, de novo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Mais conteúdo no site da Red Belt. Obrigado, nos vemos até a próxima. Redcast.